Olá, boa noite. Meu nome é Carpio Márcio de Siqueira, eu sou docente da Universidade do Estado da Bahia e sou líder do grupo de pesquisa Ubuntu, Educação Contextualizada, Processos Teóricos, Metodológicos e Tecnológicos aplicados à produção de dispositivos didáticos. Bem, o meu intuito aqui é apresentar o resultado do meu artigo, que tem como título A Escrita Indígena Caimbé, Diálogos antropológicos, sociológicos, filosóficos, literários e linguísticos na construção de uma educação decolonial. O objetivo deste trabalho é identificar as marcas de uma educação decolonial na produção literária do povo caimbé. Metodologicamente, nós recorremos aos enlaces antropológicos, sociológicos, filosóficos, literários, linguísticos, para evidenciar os marcadores identitários desse texto literário, considerando como ponto de partida as reflexões sobre os processos de decolonialidade na educação, convertendo essas postulações para o cenário da educação escolar indígena. Como suporte teórico, nós recorremos a diversas áreas. A ver, as questões de identidade, nós trouxemos as postulações de Paulo Roberto Araújo, Stuart Hall, Catherine Woodward. Na antropologia, filosofia e sociologia, Victor Turner, Malinowski, Baum, Félix Guattari, Spivak. No campo das representações sociais, nós recorremos a Serge Moscovitch. No campo da autoria, né, a Bakhtin, a Foucault, a Cláudia Rejane Grangeiro, a Henning. Na literatura indígena, a Graça Graúna. Da cultura e da identidade indígena, Cristina Pompa, Edwin Ressink e Brasilice Ferreira dos Santos, do qual nós analisamos o poema. Ainda com a perspectiva de identificar e dialogar no sentido decolonial, nós recorremos a dois textos, né? Os textos de Candal e Oliveira e os textos de Boaventura de Souza Santos, Epistemologias do Sul. Bom, a pesquisa, inicialmente, traz para o palco desse resultado as ideias das representações sociais. Então tem essa ideia de trazer as representações sociais para criar uma ponte entre o cenário de uma educação decolonial, ao tempo em que recorre também, a posteriori, ao pensamento sobre a liquidez dos nossos tempos, né, que Baum vai se referir lá em 2007, em Tempos Líquidos, e vinculá-lo a marcas e formas de inscrição dos sujeitos nos cenários indígenas e em outros. Assim, discorremos sobre reflexões sobre o espaço da educação e sua correlação com as ideias de decolonialidade, notas sobre a autoria e identidade cultural indígena. Trazemos também uma reflexão e postulações sobre os índios do sertão da Bahia, em especial o povo caimbé. E, por fim, a gente traz aí uma conversa com as esferas antropológicas, sociológicas, filosóficas, literárias, linguísticas, para evidenciar esses marcadores que trazem um cenário identitário do povo indígena. E por que não dizer decoloniais? A partir do texto que a gente traz como referência, que é o texto A Cachoeira, que é um poema escrito pela professora indígena caimbé, Brasilice Ferreira dos Santos. E a partir desta análise, né, a gente faz algumas considerações sobre o emblemático fazer simbólico da escritora no processo de registro e inscrição literária da tradição de seu povo. Então, como resultados, nós percebemos que, ao nos colocarmos na condição de pensar uma educação decolonial, nós precisamos enfrentar as configurações epistêmicas que são apresentadas a cada um de nós face aos espaços ditos científicos por natureza. Nesse sentido, ao trazer para o palco desta pesquisa um poema, há um descentramento do lugar de direito desse texto. E quando esse texto é a representação de um grupo humano que originalmente dedicou-se mais ao discurso oralizado do que ao escrito, nós novamente criamos aí um descentramento. Obviamente que toda essa desconstrução ela é pautada no princípio decolonial,
que não pretende destruir, mas subverter, acionar e reconhecer as potencialidades que ainda se encontram fora das estruturas ocidentalizadas por uma lógica de conhecimento eurocêntrico. Neste cenário, nasceram os multidiálogos antropológicos, sociológicos, filosóficos, literários e linguísticos, que outrora estão subvertidos em favor de uma prática de escrita didática decolonial, não menor do que o texto científico, mas mais sensível às identidades e às coletividades. Assim, sendo o texto A Cachoeira uma representação da literatura indígena do sertão da Bahia, é dele que podemos observar um conjunto de símbolos reacendidos pela representação ou reapresentação da tradição do povo. E a partir dessa premissa que trilhamos as reflexões sobre a autoria, a identidade e cultura indígena, a presença dessa escrita literária indígena caimbé e por ela estar sendo produzida no sertão. Desta forma, o poema ele traz como marca principal a produção de símbolos dentro dos múltiplos universos criados na poesia de Brasilice. A autora tende a figurar signos não somente sobre os espaços físicos, mas também sobre os sujeitos indígenas, os acontecimentos, sobre a própria natureza e sobre a cultura indígena, sua tradição e, sobretudo, a sua resistência e fortalecimento. Esse tecido textual ele emanou uma representação social do sujeito por ele mesmo, do local para o global pela própria visão do local, subvertendo-se assim para se fortalecer e se inscrever no planeta. Destarte, o estudo em referência a uma pequena abordagem das potencialidades identitárias impressa nos textos literários emergentes dos emergentes escritores indígenas do sertão da Bahia, realçando apenas uma pequena amostra de uma produção ainda em grande parte silenciada, mas com grande expectativa de expansão. Ao texto, denotamos a sensibilidade de encontrá-lo na sua simples e honrosa forma. Ao conteúdo, nos detemos às possibilidades simbólicas em diálogo com o universo linguístico. A reflexão sobre o texto nos direciona a pensar sobre o fazer decolonial genuinamente instaurado nas práticas docentes indígenas. E a autora, um olhar mais profundo sobre o seu fazer, sentir, ser índio pela poesia. Muito obrigado.